Há uma ilha esquecida pelo tempo, perdida nas águas turbulentas do Atlântico, conhecida apenas por aqueles que ainda se lembram das histórias de terror que cercam seu nome, Ilha dos Condenados. Dizem que nenhum barco se aproxima de suas margens e que os ventos que sopram em sua direção carregam os gritos das almas perdidas. No final dos anos 90, um grupo de 5 amigos, Renata, Lucas, Tiago, Isabela e Rafael, decidiu desafiar essas lendas. Eles eram estudantes de uma universidade em Natal, Rio Grande do Norte, e haviam ouvido rumores sobre a ilha em uma aula de antropologia. Fascinados pelas histórias de sacrifícios antigos e rituais esquecidos, decidiram que uma visita à Ilha dos Condenados seria a aventura perfeita para o feriado prolongado. Contrataram um pescador local para levá-los até a ilha, mas o homem, velho e de rosto marcado pela vida no mar, recusou-se a guiá-los até lá. Aquela ilha é maldita, ele disse, com olhos cheios de medo. Todos que pisam nela não voltam mais. Ignorando os avisos, os amigos conseguiram convencer um jovem marinheiro a levá-los até a ilha. Partiram ao amanhecer, e a viagem foi acompanhada por um silêncio pesado e uma névoa espessa que parecia crescer conforme se aproximavam do destino. Quando finalmente chegaram, a ilha parecia uma sombra, um lugar onde a luz do sol mal penetrava através das nuvens espessas. Assim que desembarcaram, o marinheiro, com um olhar de terror, pediu para que retornassem antes do pôr do sol, e então partiu rapidamente, deixando-os sozinhos. O grupo começou a explorar a ilha, e à medida que adentravam a vegetação densa, o ambiente ao redor parecia mudar. O ar tornava-se mais frio, e sons distantes, sussurros, gemidos e risadas distorcidas, começavam a preencher o silêncio. No centro da ilha, encontraram as ruínas de um antigo templo, meio enterrado na vegetação, suas pedras marcadas por símbolos estranhos e indecifráveis. Isabela, fascinada por arqueologia, começou a examinar as inscrições, enquanto os outros exploravam os arredores. Foi quando Lucas encontrou algo que gelou seu sangue, uma pilha de ossos humanos, dispostos em círculo ao redor de um altar. Subitamente, a atmosfera ao redor mudou. O céu, antes nublado, tornou-se completamente negro, como se a própria ilha tivesse apagado o sol. Uma névoa densa começou a surgir do chão, engolindo tudo em seu caminho. Os amigos tentaram correr de volta ao barco, mas perceberam que a ilha estava viva, seus caminhos mudando, bloqueando sua fuga. As vozes ao redor ficaram mais altas, mais nítidas. Não eram mais sussurros, mas gritos de agonia e dor, como se as almas condenadas da ilha estivessem alertando os amigos sobre o que estava por vir. De repente, sombras começaram a se mover na névoa, formas humanas distorcidas, seus rostos desfigurados em expressões de sofrimento eterno. Uma por uma, as sombras começaram a cercar o grupo, e logo Renata foi a primeira a desaparecer na escuridão, seus gritos ecoando pelos ventos. Desesperados, os outros tentaram fugir, mas a ilha parecia não ter fim. Lucas, em pânico, foi o próximo a cair, arrastado para o solo por mãos invisíveis que surgiram da terra. Tiago, Isabela e Rafael se abrigaram dentro do templo, acreditando que as paredes antigas os protegeriam. Mas dentro do templo, a escuridão era ainda mais opressiva, e o ar estava impregnado com o cheiro de morte. As inscrições nas paredes começaram a brilhar com uma luz vermelha sinistra, e Isabela, possuída por uma força invisível, começou a recitar palavras que não eram suas. A ilha estava despertando. Rafael tentou impedir Isabela, mas foi tarde demais. As sombras dentro do templo tomaram forma, criaturas grotescas com olhos vazios e bocas repletas de dentes afiados. Eles estavam presos em um pesadelo, e não havia escapatória. Tiago, em um último ato de desespero, correu em direção à entrada, apenas para encontrar o portal bloqueado por uma massa negra pulsante, como se a própria ilha tivesse ganhado vida. Os gritos de Tiago e Rafael foram a última coisa que Isabela ouviu antes de seu corpo ser consumido pela entidade que ela havia despertado. E então, tudo ficou em silêncio. Dias depois, o jovem marinheiro voltou à ilha,
mas encontrou apenas uma costa deserta. Não havia sinal dos amigos, apenas o diário de Isabela, meio enterrado na areia, suas páginas manchadas de sangue. As últimas palavras eram quase ilegíveis, mas o marinheiro pôde discernir uma frase: "A ilha nunca deixa ninguém partir." A partir daquele dia, ninguém ousou se aproximar da Ilha dos Condenados novamente. As lendas continuaram, mas agora, com uma nova história para contar. A história de 5 amigos que se aventuraram além do que era permitido e nunca mais foram vistos.